Então, pessoal, a gente está com alguns intempéries desde 4 horas da tarde, né? Mas voltamos agora. Um prazer estar com vocês. Você pode interagir conosco aqui, vai ser um prazer. Como eu ia falando, nós vamos falar sobre Joquebed numa visão psicanalítica e também numa visão da doula, que é o que a Ana Rosa Miranda tem trabalhado, tá certo? Falar da Ana para mim é muito fácil. É uma mulher que o coração dela está na obra, estudiosa demais. Vocês viram aí quantos cursos ela tem, né? Ela é consultora, ela é administradora, ela é teóloga, ela é mestranda, né, em teologia. Também ela é aposentada. Recentemente, trabalhou a vida inteira, criou 3 filhos, tem 2 netinhos, né, que já ela vai falar um pouquinho sobre eles. E eu queria que a Ana falasse um pouquinho pra gente de como ela começou esse trabalho, como foi isso na vida dela. Agradeço pela oportunidade, viu? E é uma bênção você estar aqui, né, na minha casa, conversando sobre esse assunto tão maravilhoso que eu acho que é a vida de Joquebed, né? Durante muito tempo, eu caminho em toda a minha área de missões, falando, né, sobre o servir. Trabalhei durante muito tempo com atividades profissionais sempre no servir. A minha vida ministerial sempre foi no servir. E ao me aposentar, tem 1 ano e pouquinho só, eu me parei assim, vi, gente, eu não sou inativa, né? Então eu resolvi juntar tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida e tá fazendo algo mais que fosse exatamente nessa linha de servir. Foi aí onde eu procurei saber mais sobre a doula, que eu já sabia, porque eu sou capelã, então eu desenvolvo muito trabalho em hospitais e foi nesse voluntariado que eu vi falar sobre doula. E aí eu conheci uma instituição muito séria, conversei com um médico e ele me indicou uma instituição bem séria, o Transforma Doulas, e foi aonde eu fui fazer cursos de especializações, fiz obstetrícia, fiz o curso de doula, de amamentação, e doula significa mulher que serve, né? Então eu estou muito feliz com essa nova profissão, que é uma profissão, mas para mim também é uma missão. Então eu estou muito feliz. Ah, muito joia. Então, e para a gente pensar junto sobre a vida de Joquebed, só para lembrar um pouquinho, Joquebed era mulher de Arão, e aquela mulher que engravidou, ela já tinha 2 filhos, que era a Miriam e o Arão, né? Uhum. E ela então descobriu que estava grávida, talvez na pior época, no pior tempo, porque foi quando o rei instituiu uma lei que todos os bebês judeus deveriam ser jogados no Rio Nilo. A gente sabe que no Rio Nilo tem hipopótamos, tem crocodilos, né? E o rei então disse que os bebês teriam de ser jogados lá. Só que nessa época Joquebed descobriu que estava grávida. E eu fico pensando quanto a Joquebed pediu para que o bebê dela fosse uma menina. Verdade. Porque se fosse menino, ela teria que jogar no Nilo. E eu imagino que ela orou a gestação toda, mas quando nasceu, era um menino. E tem uma coisa muito interessante lá em Êxodo que diz o seguinte: Joquebed viu que o menino era formoso. O que isso quer dizer? Ele não era um menino comum. Ele tinha uma unção de Deus. Deus tinha algo para fazer na vida daquele menino. E ela, uma mulher extremamente estrategista, escondeu ele até não ter mais jeito, e quando viu que não tinha como esconder, ela obedeceu à lei. Exatamente. Ela colocou o menino no rio, só que ela colocou do jeito dela, né? Ela pegou um cesto, calafetou com junco e betume. Eu imagino que ela deve ter amamentado bastante ele, para ele ficar bem caladinho, bem quietinho, e o colocou naquele cestinho. E ele então foi boiando ali no cestinho até que chegou no carriçal do riozinho.
próximo aonde estava a rainha, a filha do rei. Imagina, aquele que deu a ordem, a própria filha dele foi quem pegou um dos bebês para cuidar. Quer continuar daí a história? Pois é. E o que eu acho muito legal, sabe, é a história de Joquebede. Você acredita, Sheila, a gente conversando hoje à tarde, né? Eu tenho 3 meninos, né? E o meu sonho era ter uma menina e o nome era Joquebede, né? Então, quando a Sheila veio falar para mim sobre Joquebede, né? Ela ficou encantada de saber que eu tinha esse desejo de ter uma filha Joquebede. Mas eu falei para ela, mas eu fui realizada, porque eu tenho 2 netos, um que se chama Moisés e outro Esther, né? Então hoje nós vamos estar falando exatamente de Moisés, né? Desse menino que foi colocado no rio, né? Isso mesmo. Então, e aí nesse momento que o bebezinho vai lá no riozinho, né? A Joquebede, muito esperta, muito estrategista, muito inteligente, determinada, corajosa, pede a Miriam que vigie. E quando a princesa então pega o bebê, ela sugere, né? Eu tenho uma mulher que pode cuidar do bebê. E aí a princesa manda que chame, e quando chega lá, a princesa pergunta para Joquebede, você pode cuidar dele, né? Eu imagino a Joquebede, sim. E você pode amamentá-lo? Sim. E eu vou te pagar para fazer isso, né? Eu imagino a Joquebede falando, pode deixar que eu vou cuidar dele, como se fosse meu, né? E foi aí então que entre 3 anos, 4 anos de idade, ela teve para amamentá-lo. E aí pensando um pouquinho nessa questão da doula, né? O que você me fala dessa importância desse momento de amamentação que a Joquebede teve com Moisés? Eu fico pensando, né, como deve ter sido muito difícil, né, esse momento onde o bebezinho Moisés era tão pequeno e com certeza ele já estava na livre demanda, né, com certeza. O que é a livre demanda? Explica pra gente. É amamentar a hora que o bebê quiser. Não tem hora, não tem momento. Por isso nós chamamos a amamentação da livre demanda, né? E eu fico trazendo essa situação porque tem 2 momentos difíceis na vida de uma mulher que gesta, né? Ótimo, fala pra gente. É um momento, vamos pular a parte da gestação, né? Um pouquinho agora, que a gente vai falar sobre educação perinatal, né? Mas trazendo a vida de Joquebede, imagina nós que somos mães, nós que parimos, tivemos nossos filhos, uns amamentaram, mas geralmente se amamenta, mas aquele momento da pega, do aprender a lidar com a amamentação, né? Então ela passou por isso e ela estava nesse momento tão lindo, né? Já amamentando, e de repente, né? Ela interrompeu com desmame, né? Tão abrupto assim, né? Então, na amamentação, em consultoria de amamentação, existe processos, né, de desmame, né? Mas a nossa Joquebede não passou por isso, né, amiga? É verdade. E interessante, Ana, que segundo a psicanálise, esse momento de amamentação, o bebê está na fase oral, que é a primeira fase, né, da nossa vida, enquanto bebês, e a fase oral. Essa fase é onde se institui o primeiro vínculo da mãe com o bebê. E é tão importante, ainda que não seja, a gente vai, os queridos podem perguntar, mas e se eu não tenho como amamentar, né? Então como é que vai ficar isso, se eu não tenho como amamentar? Mas você pode usar a mamadeira, porque assim, na verdade, até esse vínculo, o vínculo é afetivo, é o pegar no colo, é o estar junto, é o tocar. Eu estou falando no caso de quem não vai conseguir amamentar, né? Eu, por exemplo, as meninas, as gêmeas, eu só consegui amamentar 1 mês. Eu não dei mais conta de amamentar. Mas eu não perdi o vínculo da amamentação com elas, né? Eu continuei, pegava no colo, dava mamadeira, porque eu não queria romper com esse processo. E aí, a psicanálise, então, ela vai dizer pra gente que essa amamentação, esse ato de pegar o bebê, encaixá-lo e ficar com ele aqui, é o primeiro e talvez o mais importante vínculo. E a partir daí, o trabalho de afetividade da mãe com a criança
vai construir na cabeça dela um senso de segurança, de coragem, de acolhimento, de conforto. De conforto. Uma coisa é muito interessante, as mães, hoje em dia, a gente vê pelas pesquisas, né, inclusive do Ministério da Saúde, que é um órgão, né, que tem ali as suas diretrizes, ele tem se feito campanhas, realizado muitas pesquisas, incentivando as mães a amamentarem por mais tempo. Uhum. E isso está gerando um prazer muito grande, porém, quando chega naquele momento do desmame, porque passou muito tempo, existe esse outro segundo momento que é necessário também de uma ajuda. Então, quando a mãe está amamentando, muitas das vezes pode ser algum problema existente, né, com relação à pega do seio, ou lingual, ou alguma situação que está impedindo de amamentar. Mas existe várias maneiras de se amamentar sem que tire do peito, né? Tem várias situações que a gente encontra até no mercado, tipo de chupeta. Temos várias situações que a gente simula, ajusta para que a criança esteja não sendo de repente amamentado ali, mas ela ligada ao seio com outras situações que é possível. E isso tudo eu tenho orientado as mães com relação a insistir na amamentação, porque a amamentação é tão importante no crescimento, né, da criança. A imunidade é quentinho, da é de graça e faz com que a criança tenha mais saúde. Sim, né? Então, verdade. assim, é importante buscar todos os processos de amamentação, porque amamentar, pegar realmente no seio, é importante porque ela suga o leite, mas muitas das vezes ela tem como sugar encostando no peito da mãe também. Uhum. É isso mesmo. E é interessante, né, que a gente observa que esse momento, ele é um momento em que a mãe e o filho têm laços de afetividade e a mãe aproveita para construir na cabecinha do filho nesse momento em que está próximo. Eu fico encantada porque esse tempo que a Joquebede teve com Moisés, né, segundo alguns teólogos, foi entre 3 anos e 4 anos, que era o período de amamentação. Então, esse período foi o período suficiente para que Joquebede ensinasse para Moisés quem era Deus. Porque depois ela não teve mais contato com ele. Ele Exatamente. cresceu no palácio, mas ele sabia exatamente quem era Deus. Né? Exatamente. E por quê? Porque nesse período, os laços de amor e de ternura, como o profeta Oséias vai dizer, né? Nesse período, esses laços foram instituídos. Então, para além da questão física, que fisiologicamente o leite é importante na vida da criança, né, Ana? Para além da questão espiritual, que você pode ensinar, pode demandar para a criança sobre quem é Deus e tudo, ainda tem a questão afetiva. Exatamente. Então, olha o poder que a amamentação tem. E tem ainda a própria ciência, né? Quando a criança nasce, já existe no Ministério da Saúde as diretrizes, que, independente da via de parto, é aquele momento da hora de ouro, que a gente chama hora de ouro, né? Sim. Que é aquele primeiro olhar, tanto que toda mãe que tem uma cesárea, que é uma cirurgia que pode ser de alto risco, médio, né? Que não deixa de ser uma cirurgia, mas a mãe, por lei, ela tem que receber seu bebê naquele momento que nasce, para encostar no corpo dela, no rosto, porque aquele olhar, aquele momento é um momento que jamais ela vai esquecer, mesmo o bebê, né? Então, a ciência já comprovou que esse momento de ouro, tanto em qualquer via de parto, é muito importante para a vida da criança em todos os seus momentos. E você trazendo a situação da Joquebede, é isso que você está falando. A Joquebede, ela não teve muito tempo para criar seu filho, né? Porque ele foi para o palácio. Mas aquele momento, né, onde ela
ela teve o bebê, onde ela teve os primeiros momentos, né? A Bíblia não fala qual foi a via de parto, mas com certeza foi normal, né? Então, Moisés foi embora, né? Com a missão dele, mas teve um momento, sim, muito importante, né? Na vida dele. Você estava falando para mim, Ana, de algumas dicas que você daria para as mães com relação ao momento em tirar, né, a amamentação. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Assim como o início da amamentação, ela é muito importante na vida de uma criança, o momento do desmame também é muito importante, né? Geralmente entre 16º, com 1 ano e meio, 2 anos e pouco, geralmente a mãe, né, umas trabalham, outras não trabalham. Quando elas voltam a trabalhar, tem várias maneiras do desmame, né, deixando leite, né, de outras formas. Ela precisa se preparar para o desmame, porque tanto sofre a família, né, o pai, a mãe, enfim, a toda a família, como a criança. Mas a mãe precisa se preparar para esse momento. Primeiro que ela precisa estar preparada, né? É o primeiro passo, ela está preparada. Ela fazer uma listinha assim mesmo de como está as mamadas da criança, né? Quantas vezes ela mama durante o dia, quais as alimentações que ela já está absorvendo, já está se alimentando, para que quando acontecer esse desmame, que de preferência ocorrer iniciando as mamadas noturnas, para depois estar desenvolvendo todo um processo de desmame, né? Então, consultoria de amamentação faz todo esse trabalho de amamentação, desmame e várias situações, né? Retorno ao trabalho, né? Então, tem várias situações para a gente estar ajudando a mãe que está nesse momento tão lindo, né, da vida, né? E no caso da doula, né, que quando a criança nasce, a mãe passa por todo aquele processo de gestação, como a doula é aquela que serve, a educação perinatal prepara a mãe em todo o processo de gestação, né, no dia do parto e pós-parto, que é exatamente a amamentação. Então, a doula é aquela que serve da assistência. E o que será que a doula faz? Ela não é médica. Ela não faz parto. Ela faz parte de uma equipe multidisciplinar para estar atuando dentro do centro cirúrgico, para poder estar trazendo ao mundo, né, uma criança e participando, né, daquilo que ela é dever dela. E qual é a atividade da doula nesse momento? Ela já veio acompanhando a gestação toda, a mulher já veio preparada, ela faz seu plano de parto, que a gente ajuda ela a fazer esse plano de parto. A doula, ela tem direito por lei de ter acompanhante, né? Para estar acompanhando ela no dia do parto. Tem direito à doula também, né? Tem hospitais que às vezes é só a doula, acompanhante, mas enfim, temos leis que dá amparo para que a mãe esteja tendo um parto respeitoso, né? E as mulheres estão se sentindo muito empoderadas por isso, né? Porque dá uma certa segurança, evita muitas situações que desgastam muito a mulher, né? Que a gente sabe. Você participou já de algum parto? Já. Narra pra gente um pouquinho assim. Olha, como é que foi o seu papel? É maravilhoso a gente, em meio, né, eu fico até trazendo esse momento que a gente vive hoje, né, no meio de tanto luto, tanta gente, infelizmente, indo com esse Covid, eu estou o inverso dessa situação. Apesar que muita da gente já passou por essa situação, mas eu estou lidando com a vida, né, então isso para mim está me dando muita alegria estar participando. E eu tive uma mãezinha que ganhou neném o ano passado, ganhou aqui em Sobradinho, foi gratificante. Ela fez o plano de parto, eu acompanhei ela, o nome da bebezinha é Flor, né? É Florzinha. E a mãe sonhou e fez todo o plano de parto, fez tudo direitinho, mas aí, infelizmente, houve umas intercorrências e foi cesariana. Hoje ela está na casa dela, passou por várias situações que não estava
nos planos dela, mas graças a Deus a criança está bem, ela está bem. Então eu me sinto assim um pouquinho de mãezinha da Florzinha, sabe? E assim eu tô assim maravilhada mesmo de poder tá dando suporte à mãe, né? A gente se planeja muitas das vezes, né, para ter um filho. Às vezes a gente não se planeja. Então essa mãe de qualquer forma precisa de uma ajuda, né? Então eu tô sempre auxiliando nesse sentido para que no momento do parto ela saiba exatamente o que vai acontecer, né? Existem situações que não são previstas, né? Mas normalmente elas são bem acolhidas. E o que a gente faz, né, lá dentro, antes do parto? A gente, como eu te falei, a gente não faz parto, né? Mas a gente ajuda com posições que facilitam o parto, com relação à dor, com certos movimentos que auxiliam bastante. A gente deixa a mulher tranquila. A gente tem como a gente trazer para ela segurança, com várias coisas que a gente usa, né, para poder estar... Dinâmicas, bola suíça, massagem, várias situações que traz a mulher assim, bastante conforto e segurança. É muito bom. E aí, no caso, o que você diria, por exemplo, para as mães que estão amamentando dentro de casa hoje com a pandemia, né? Tem muita gente que está trabalhando em casa, né, em home. E o fato de estar em casa o tempo todo, às vezes, para tirar o peito da criança é um pouco mais difícil, né? Quando chega na hora. Com certeza, né? Então, o que você aconselharia a essas mães? Se a mãe não tem nenhum desejo de fazer desmame, deixa livre demanda. É bom para você, mamãe, é bom para a criança, né? Ainda mais agora, né, trabalhando em casa, né? Sim. Mas pode se programar, né? Porque trabalho em casa também tem horário e tudo. Mas eu acredito assim que quando uma criança vai chegando a certa idade, que vai ingerindo outros alimentos, ela tem mais condições de ter um desmame mais tranquilo. Então, tem como ela se fazer um planejamento à noite, fazer um planejamento de dia, né, pela manhã, né? Normalmente, quando a pessoa está fazendo desmame, aquela mamada de manhã e aquela noite, geralmente é a última que a gente tira. Mas esse período, tem como a gente fazer atividade dinâmica para ir o casal já ir tirando desmame e a criança não vai sentindo. Porque tem como a gente, no processo de desmame, tem como a gente dar atividadezinha para ela, para poder ela entender que não é a hora daquele mamar, entendeu? Então, o que eu aconselho é que se você não quer ficar dando mamar toda hora, que você não deixe muito o seio exposto, que você passe a colocar o dia, a noite de uma forma dinâmica, de repente fazer pegar uma cartolina, desenvolver ali, botar o sol, a lua, fazer dinâmicas para que ela perceba, e isso a criança vai perceber depois de 1 ano e pouco, né? A criança precisa pelo menos compreender algumas palavras, algumas situações, alguma coisa de comando, né? Entendi. E aí, o que pode fazer? Uma técnicazinha, né? Pega uma cartolina, coisa simples, de 2 cores, né? A gente que gosta de lidar com criança, né? A gente gosta dessas coisas de dinâmica. Numa cartolina você coloca tudo que se refere à noite. Lua, estrela, né? Luz e coisas de dia, sol, né? Então tudo pássaro. O que ela faz durante o dia, a brincadeira, o parquinho. E aí a gente vai mostrar para ela que de dia a gente trabalha, de noite a gente dorme, né? Então a gente vai introduzindo determinadas situações que a criança vai assimilando. E quando você pensa que não, a criança, ela entende que naquela noite que não é a hora de mamar, no outro dia ela vai ter um mamar. Então a gente vai fazendo um trabalho devagar, instituindo uma rotininha. Uma rotininha, até que ela vai deixando.
Então, Ana, deixa eu te perguntar, você falou sobre a livre demanda, né? Quando é que a mãe entende que ela precisa sair da livre demanda e colocar esse horário e a criança começar a entender que ela não vai mais mamar a noite toda ou o dia todo, que ela vai ter só alguns horários, alguns espaços? Como é que é isso? Quando a criança está na livre demanda, ela normalmente não tem horário. Mas quando ela, de repente, vai substituir, de repente, colocar um almoçozinho, né? Ali já poderia ser uma mamada, então ela já está alimentada, né? Então, o que acontece? Durante o dia, geralmente a atividade de uma criança é uma rotina quase que parecida para todos os dias. A diferença é que ela vai indo ao pediatra e o pediatra vai acrescentando mais algumas coisas. A criança, ela vai sair, ela vai passear, ela vai, né? Tem várias situações, é o banho, né? Então, assim, a necessidade e o momento certo, a mãe vai saber por quê. Se a mãe trabalha fora, só ali ela já não vai estar com a livre demanda da forma que a criança estava. Então, ela vai ter que estabelecer já alguns critérios. Saindo desses critérios, ela vai chegando à conclusão de que a criança já tem 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, né? Ela se socializa, né? As crianças se socializam com outras crianças, vai para a escolinha, né? Então, a própria mãe sabe qual o momento certo que ela precisa já ir tirando, né? E sem sofrimento, né? Porque vai da vontade da mãe para que também a mãe consiga passar essa vontade que é dela, do companheiro, né? E a gente conta muito com o grupo de apoio, né? Às vezes a avó, às vezes ali a tia. Então, a mulher que tem um grupo de apoio para dar suporte é muito bom, né? E o marido, né? A pessoa, o marido, o companheiro, enfim, é a pessoa que está lá no seu dia a dia. Então, pode se negociar, né? Um troca a fralda, o outro coloca para dormir, o outro coloca para rotar, né? Porque é muito difícil, é muita coisa para a mulher fazer, né? Então, vai muito assim do desejo do casal, Certo. sem sofrimento. Você tinha falado para mim, Ana, sobre alguns passos, né, que você tem para ajudar a mãe, algumas dicas para ajudar a mãe nessa questão do desmame. Né? Às vezes algumas mães ficam preocupadas, quando é que é a hora de tirar, né, o mamar do bebê, umas sofrem de ter que tirar, às vezes sofrem mais do que a criança, né? Então, quais são as dicas que você dá para que a mãe entenda qual é o melhor momento dela poder desmamar a criança? Quando a gente fala em dicas, na realidade é algumas sugestões, né? Porque a mãe, ela tem a mãe, quando ela olha para um filho, ela sabe que está com febre. É só olhar para os olhozinhos, né? Verdade. Então, a gente tem a ferramenta termômetro, né? Então, eu digo que em toda fase da criança, a mãe, ela sente muita coisa, por isso que é espiritual também, né? Sim. Quando a gente fala que a mãe está dentro de você, a criança, né, passou 9 meses, está ali dentro da sua barriga, é uma ligação muito forte, né? Então, no momento que corta o cordão umbilical, né, que tem todo aquele processo e a criança já está mamando, livre demanda, então tudo isso são ligações fortes, né? Então o desmame também precisa de ser uma forma assim mais moderada. Então, assim, a dica que eu dou primeiro é que você esteja certa da sua decisão, que é o que eu falei agora, né? Que quer parar realmente. É parar, conversar ali entre família, como é que vai fazer. Então é a decisão. Segundo, em uma folha, registra, né? Como é que está a rotina de amamentação e que mudanças a pessoa precisa fazer. Então, não é uma fórmula mágica, mas é o que pode ser adaptado à sua vida, à sua rotina. O que você faz? Você estuda, você trabalha? Qual é a sua rotina da sua casa? Como é que está a rotina
Você tem babá, você não tem babá, você vai instruir a babá, você vai instruir a avó, quem é que vai ficar com o seu filho? Então existe todo um planejamento. Informe a rede de apoio que irá realizar o desmame e quais são as estratégias. Ora, se eu trabalho fora e eu tenho uma pessoa que vai cuidar do meu bebê, então tudo aquilo que eu for desenvolver, eu tenho que passar para ela também. Direitinho. Todo mundo tem que estar no mesmo... Todo mundo tem que estar no bolo ali para poder estar ajudando, né? Se organizar, passar mais tempo com seu filho e oferecendo o colo e o carinho, todo o tempo. Porque esse é o momento que vai precisar muito mais de carinho. Mesmo a mãe tendo que trabalhar, mesmo a mãe tendo que estudar, mesmo a mãe... É um momento que ela vai ter que dar mais colo. São duas rupturas, né? Isso. Tira o peito e a mãe ainda sai de casa. Exatamente. Para a criança é bem complicado. E a outra coisa é procure um profissional para ajudar nesse processo. E esse profissional, hoje as consultoras de amamentação, as doulas estão muito preparadas porque elas realizam um trabalho baseado em evidências científicas, são pessoas que estudam muito, são pessoas que estão ligadas muito com a ciência. Então, tudo que a gente orienta a mãe não é porque eu acho e não é porque ela acha. A gente encontra ali um meio termo para ser da forma como ela deseja, mas também baseado em evidência científica para que ela tenha um excelente resultado. Alguém já pensou isso, né? Alguém já estudou sobre isso, tem estudos empíricos sobre isso. Então, a gente pode se apropriar disso para ficar bem, tomar decisões certas. Isso, né? Exatamente. É interessante, Ana, quando você fala da percepção, que a Melanie Klein, uma psicanalista que foi trabalhar a psicanálise com crianças, ela diz o seguinte, que a mãe tem um poder fantástico, e muitas vezes o pai também, principalmente quando é aquele pai mais presente, que está mais juntinho, né? Ela tem um poder fantástico de perceber a criança. Então, se é o choro de fome, ela sabe. Se é o choro de que o bebê está molhado, ela sabe. Se é o choro que ele está enjoadinho, porque não dormiu, ela sabe. É o chorinho de fome, ela sabe. O chorinho de mimimi, sabe também. Sabe. Então, o que acontece? Eu acho que dentro desse processo de desmame aí, a criança já começa a falar, a se comunicar. Então, a Melanie coloca o seguinte, não perca essa percepção que você tem do seu filho. Exatamente. Porque hoje ele fala. Né? E é interessante que o aleitamento, o tempo de amamentação, ele traz isso porque a gente fica muito juntinho. Talvez quando há esse corte da amamentação seja uma segunda cisão, porque a primeira é do umbigo. Exatamente. Né? Então não é fácil para a criança. Então ainda que tenha que cortar por conta de ter que voltar a trabalhar, ou mesmo por achar que chegou a hora, a gente não pode deixar que essa afetividade seja também cerceada, cortada. Ao contrário. Ao contrário. Né? Eu não posso colocá-lo aqui para amamentar, mas eu posso colocá-lo para dormir comigo. Né? Eu posso brincar com ele, posso trazê-lo para perto de mim. Hoje eu vejo que a gente tem tido muita dificuldade com isso. Né? Eu via muito pais colocarem filhas e filhos no colo. Hoje eu já não estou vendo mais tanto isso. E é extremamente importante. Não importa o tamanho do filho. Né? Você pode trazer e colocar no colo. Por que a amamentação é tão importante, por exemplo, para Joquebede Moisés foi tão importante? Porque ela passou muito mais do que ensino. Ela passou amor, ela passou caráter, ela passou ética, ela passou fé, teorias, princípios e valores. Verdade. Né? Eu queria fazer um complemento aí, que você falou sobre o amor e sobre esse apego, né, com a criança. Quando a gente tem um bebê, imagina, né, 9 meses ali na barriga, apesar que eu sou de 8, né, 9 meses, a criança ela está ali dentro, né, ela respira pelo cordão umbilical. Né? Pelo cordão umbilical. E aí, o que acontece? Quando a criança nasce, ela não tem uma visão de mundo, né? Aí, o que acontece? Muitas das vezes, são coisinhas tão pequenininhas que fazem a diferença. E eu te dou uma dica também, né? Quando o bebê nasce, ele
passou todo o tempo assim. Pega o coelhinho, dobra ele bem apertadinho, para ele se sentir como se ele estivesse na barriga ainda. É tanto que pode perceber que a criança se assusta muito quando nasce. É verdade. Ela não tem noção de espaço. Né? Então, assim, o sangue passa pela placenta, pelo cordão umbilical. Então, é tudo junto. É o nosso sangue que está ali junto com ele. Então, sente. Né? A criança sente tudo. Então, estar assim com a criança no colo, amamentada de forma correta. Quantas mães passam a noite dando mamar? Quantas e quantas vezes? É um desgaste para a mãe, né? Mas, assim, é nesse período, exatamente até nesses 3 meses, né? Onde está aquela luta da mãe para estar amamentando, né? Ela está criando um vínculo muito grande com a criança. Então, quando ela nasce, que ela fica fora do seu espaço, dentro do útero, tudo para ela é muito estranho. O choro, muitas das vezes, não é cólica. O choro, muitas vezes, é o aconchego. Ela quer, quando a criança está chorando, né? quando ela está chorando, para você identificar se ela está com cólica ou não, você, às vezes, coloca ela só em cima da sua barriga, melhora, porque ela está, na realidade, falando assim, com a saudade daquele útero, porque ela estava ali dentro, dela, né? Quentinho. Então, é um processo difícil, porque às vezes a mãe não entende de que ela acabou de sair do mundo uterino para vir para um mundo de luz, de barulho, de espaço. Então, muitas das vezes ela chora, mas às vezes não é dor. Sim. Quando persistir tudo isso, que você fizer todo aquele aconchego, tudo direitinho, que você persistir, aí você procura o pediatra. Pode ser uma cólica, né? Sim. Então, tem um momento a gente perceber que é algo de aconchego, que é algo de adaptação a novos processos, como também é o momento de procurar o pediatra, né? Verdade. Olha só, Ana, muito bom conversar com você sobre tudo isso. E eu acho que o pessoal vai querer saber como é que faz, por exemplo, para entrar em contato com você, se alguém quiser indicar para o filho, para uma amiga, o seu trabalho. Olha, a gente sabe que a pandemia trouxe a gente para se ressignificar, né? Então, eu estou atendendo online, muito dos serviços online, como também estou fazendo parte do parto, no dia do parto também, né? Caso a pessoa queira me fazer também presencial, eu também estou, né? Mas dando mais preferência atendimento online, né? A gente faz uma videozinha, a gente conversa, eu mando tudo, né? Estou transformando tudo para online, que já está funcionando, né? Então, se alguém precisar, né, de uma assistência de uma forma assim, que eu diga assim, baseado mesmo em evidência científica mesmo, com muito amor. Eu levo esse trabalho como missão, com muito amor. Eu acabo que fazendo um mix de tudo, porque eu vou e falo um pouco de previdência, já vou e falo de amor, né, ali através da capelania, e falo também sobre o amamentar, o gerar e o parir. Joia, fala seu endereço aí para... a Maninha Doula, @Maninha Doula no meu Instagram, e no meu Face Ana Rosa Maninha. Deu? Então, Ana, o que você diria aí para a gente fechar essa live para as mamães que estão assistindo, ou quem quer ser mãe, ou quem está se preparando, quem está nesse momento, o que você diria? Eu diria que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Mas que toda mãe tem um sonho, né? Muitas das vezes de gerar. Plante sua sementinha, não tenha medo, viu? Deus está no controle e existe muitas pessoas que podem auxiliar, né? Então, eu, pelo menos na minha época, não tinha. Hoje, com o que eu estou sabendo, eu cheguei à conclusão que muita coisa que aconteceu foi errado, entendeu? Então, por isso que eu acho muito importante a gestante buscar conhecimento. Então, o que eu diria para as mães de hoje, ainda mais com relação à Covid,
fique em casa, vá ao seu médico, não deixe de fazer seu pré-natal e busque realmente ajuda e saiba que você tem muitos direitos quando adentra um hospital. Né? Que Deus abençoe a todas as mães que estão gerando, a todas as mães que vão parir e todas as mães que vão amamentar. Ai, que bom. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu e a Ana queremos agradecer o Afonso Júnior, que está aqui com a gente fazendo todo esse processo de filmagem aí com muito carinho. Ele veio aqui para nos acudir, né? E a gente agradece a ele também. Muito obrigada pela sua presença e se você achar que foi interessante, compartilhe esse vídeo, mande para pessoas que você acha que seria importante saber um pouquinho disso. Qualquer coisa, pode entrar em contato com a Ana, ela é joia demais, tem muita propriedade e vai ajudar. E no mais, que o Senhor abençoe você e a sua casa, que você seja como Joquebede, uma mulher que se dispôs a ensinar, a estar junto e a passar tanto espiritual, emocional, como fisicamente para o Moisés, tudo o que ele precisou para ser o grande homem que foi, certo? Um beijinho para todo mundo, fica com Deus. Obrigada, Sheila, pela oportunidade. Obrigada eu, meu bem. Até mais.